Os investimentos da Corsã para a universalização do saneamento nos municípios gaúchos e o que o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis destaca sobre o mercado imobiliário após as enchentes de 2024. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado, pensou em inovação, vem para a Ubra e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Eu recebo agora aqui no Poder RS, no nosso estúdio Multi-RS, no campus da Ubra, em Canoas, o Fabiano Dalazen. Ele é diretor de Relações Institucionais da EGEA. Já falamos, tivemos uma entrevista longa de 1 hora para entender muito, né, o que ele tem feito na EGEA, especialmente aqui na Corsã, no Rio Grande do Sul. Lá no nosso estúdio Multi-RS, né, no Ramblas, na Praia de Atlântida. E agora, pela primeira vez, eu te recebo aqui em Canoas. Bem-vindo ao Poder RS. Muito obrigado, Orestes. Parabéns aí não só pela audiência, que com certeza é fruto do trabalho que vem sendo realizado e da estrutura que eu vejo aqui, realmente muito moderna e que dá condições para esse sucesso todo. É bom voltar à Ubra, né? Eu, dentro da minha trajetória, tenho aí uma passagem que eu fiz o meu mestrado em Direito aqui, na Universidade Luterana do Brasil, em 2007 e 2008. Então, na minha formação profissional, o mestrado foi em Direitos Fundamentais, foi aqui na Ubra. Frequentou aqui o campus, Frequentei então, o campus aqui, né? Que está diferente, né, também da Lazen. Estou vendo, já está sendo feito aí toda uma modernização. Fico muito feliz aí, porque a Ubra é uma instituição de ensino que sofreu alguns problemas, mas que é muito importante. E essa recuperação operacional, essa recuperação de tamanho, essa modernização que visa devolver à Ubra a grandiosidade que ela merece ter e a importância que ela tem para o Brasil e especialmente para o Rio Grande do Sul, com certeza nos deixa a todos muito felizes. A Ubra tem mais de 50 anos, né? Tem 52 anos aí de história, sempre cursos de excelência na área do direito, né? Tem uma tradição aqui que todo mundo conhece. E aqui a gente está fazendo um processo, dobrou o número de alunos, viu? Em 12 meses dobrou o número de alunos na Ubra, onde todas as instituições de ensino estão tendo alguma dificuldade, né? Pelos tempos modernos, o EAD... A concorrência, enfim, EAD... concorrência grande, né? Instituições aí que vêm de fora e que não tem sede própria, às vezes, né? Tem uma sala e tal. A Ubra está enfrentando, todas as universidades estão enfrentando isso, mas a Ubra se transformou numa máquina de vendas de cursos superiores de qualidade, né? Essa é a grande diferença. E não é à toa que está tendo esse sucesso. E essa recuperação da marca, né, da Ubra, que é um orgulho de todos os gaúchos. E aí eu puxo como gancho aqui o que tu está fazendo lá na EGEA, junto com uma equipe incrível, que é recuperar também, né, um pouco uma marca aqui que não estava tão debilitada quanto outras, como a CE, por exemplo, mas a Corsã tinha um reconhecimento importante da comunidade. Tanto é que a EGEA assume e mantém esse nome, né? Quando a marca é ruim, a gente troca, né? Então não é o que aconteceu lá na Corsã, mas que precisava de investimentos. Então eu queria que tu desse um pouco esse cenário, até explicando esse teu cargo, né? Tu sai aqui do Rio Grande do Sul,
mas tem uma tarefa nacional, né? Trabalha numa empresa que é nacional, presente em vários estados, e tu tem, claro, cuida aqui um pouco do Rio Grande do Sul, onde é a tua casa, onde tu convive, mas cuida também de um desafio nacional. Eu fui contratado como diretor de Relações Institucionais da EGEA. A EGEA Saneamento é uma empresa, a sede em São Paulo, é uma holding de concessões de saneamento, de água e esgoto, né? Hoje, só para o telespectador ter a noção, com os dois mais recentes leilões, que é do estado do Piauí, onde foram 224 municípios, e agora, no mês de abril, ganhamos no estado do Pará, 3 blocos ali, mais de uma centena de municípios. A EGEA passa a atuar com concessões de água e esgoto em 860 municípios do Brasil, em 860 municípios. 15, o Brasil tem 5 mil e... 5 mil. 5 mil municípios, né? Um pouquinho mais. Então, são 850 aproximadamente em 15 estados do Brasil e atendendo aí 38 milhões de pessoas, né, o que é um considerável potencial, com concessões de água e esgoto, né? Isso muito por conta, Orestes, do que o novo marco do saneamento impulsionou, né, em 2020, colocando metas claras, isso que o novo marco fez. Prazo máximo até 2033. Todos os municípios, não sei se vai ser possível, mas o movimento está andando muito nesse sentido. Todos os municípios precisam ter 90% de coleta e tratamento de esgoto e 99% de água potável, né? O que é um avanço civilizatório. Claro. E, claro, trouxe essa responsabilidade aos gestores municipais e, a partir disso, com apoio de órgãos de financiamentos dentro do Brasil e também externos, as empresas de saneamento, principalmente o setor privado, teve um pouco de segurança jurídica para ingressar nisso. E aí, BNDES, Caixa Econômica Federal e outras instituições começaram a fazer modelagens, porque a necessidade, veja a dimensão, para chegar a essa marca é na casa estimada de 700 bilhões de reais. 700 bilhões? 700 bilhões. Hoje... Nos municípios brasileiros? Nos municípios brasileiros. Quanto que a EGEA deve investir nos 15 estados? Nós temos aí contratados até 33, nesses 15 estados, 44 bilhões de reais nesses municípios, né? Sendo que 15 bilhões são no estado do Rio Grande do Sul, nos 317 municípios. A maior parte, então, a maior fatia aqui. Aqui, as duas maiores operações da EGEA é a Corsã, né, no Rio Grande do Sul, e a operação no Rio de Janeiro, né, Águas do Rio. Que inclusive já é modelo, inclusive para a própria Corsã. Nossa, é um modelo grande, a gente tem feito um trabalho gigante lá. Hoje você vê resultados como a despoluição da Baía da Guanabara, Praias do Flamengo, Botafogo, Paquetá, completamente balneáveis, trazendo ganho ambiental, trazendo um ganho social, trazendo um ganho turístico, econômico. Aliás, eu quero me programar, Dalazen, vou combinar contigo aqui, já falei com a Gabriela lá, que cuida, né, da comunicação do marketing, quero ir no Rio de Janeiro para ver isso de perto e para mostrar o futuro que a gente vai ter aqui, não só no nosso litoral, mas nos mais de 300 municípios que vocês atendem. Com certeza. E o Rio de Janeiro era um problema maior do que aqui no Rio Grande do Sul, concorda? É um problema maior, por todas as questões sociais, tamanho, dimensão. Lá é a cidade do Rio, com exceção da Barra. A Barra é outra empresa, porque eles fizeram modelagem por blocos, então outra empresa ganhou. Mas a cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, região dos Lagos, hoje é toda uma concessão da EGEA, são 28 municípios. E ali a gente tem, na região dos Lagos também, quem for para lá vale a pena visitar, tem uma lagoa que é referência lá, com pesca, mais ou menos a mesma situação aqui do litoral, uma lagoa, que é a Lagoa de Araruama, que quando foi assumido aquilo estava praticamente morta a lagoa. E hoje se revitalizou do ponto de vista da pesca, esportes aquáticos, os empreendimentos. Quer dizer, é algo assim muito impactante o que a coleta e o tratamento de esgoto, evitando que esse esgoto in natura seja largado na natureza. E o Rio Grande do Sul é um desafio. Em quanto tempo foi feito isso, Dalazen? Na região dos Lagos é um pouco mais antigo, assumiu-se lá em 2016, né? E no Rio de Janeiro se assumiu em 2019 e começaram as obras em 2020. Então a gente está falando aí de 5 anos, né? Pois é, esse mais antigo que tu fala não faz nem uma década. Então, assim, dá para reverter, sim, de uma forma muito rápida. A natureza, se você parar de agredir, ela recupera rápido. Você vê
É só o pessoal olhar, já tem as notícias. Há pouco tempo voltaram na Baía da Guanabara lá golfinhos, a trilha de golfinhos. Quer dizer, por quê? Porque está tendo alimento, porque ela começa a se recuperar. Então, isso é importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aí rios conhecidos importantes também, mas que são muito poluídos, dentre os mais poluídos do Brasil. Estou falando dos Sinos, do Caí, do Gravataí. Se a gente não tratar o esgoto que a gente joga lá e de onde a gente retira, inclusive, a água para depois tratar de novo e devolver às nossas cidades, aqui na região metropolitana, por exemplo, nós não vamos conseguir superar, né? Claro. Então, você veja, o Rio Grande do Sul desenvolvido, ele tem aí um índice de tratamento de esgoto inferior à média nacional, né? O estado como um todo em 38%, os municípios que eram Corsã em 20%. Então, isso demanda um investimento, uma capacidade financeira, mas mais do que isso também demanda uma capacidade operacional que não pode se restringir àquelas regras, às vezes burocráticas, do setor público, com licitações infindáveis, demoradas. Que foram feitas para dar transparência, inclusive. Exatamente, não, é bom, mas são demoradas. Mas se o Estado pode conceder e regular esse serviço e fiscalizar, você traz a capacidade operacional para o setor privado, o investimento para o setor privado, desonera o setor público. Vamos lá, Orestes, a Corsã era uma empresa que, nos últimos 5 anos, teve uma média de investimento em água e esgoto, enquanto pública, de 400 milhões de reais. Né? E agora? A EGEA assumiu em 2023, julho de 23, e até agora nós estamos menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Nós investimos já 2,1 bilhões de reais. Né, em rede de água, redução de perdas de água, ampliação e extensão de redes de esgoto. 4 vezes mais. Quer dizer, e você vai ter que manter esse ritmo até 2033 para atingir o marco do saneamento. Então, o que eu estou dizendo, assim, mais questão de 2 ou 3 anos, nós já vamos começar a sentir uma grande diferença. Municípios que não tinham nada de tratamento de coleta de esgoto, em 2028 vão ter aí na ordem de 40%, 45% já de coleta e tratamento. Quais municípios? Pode citar alguns? Vamos lá, a região metropolitana já está bastante avançado. Por quê? Porque já havia uma PPP de esgoto aqui. Né? Então, Esteio, por exemplo, aqui do lado, Esteio está universalizado. Esteio hoje tem 90% de coleta e tratamento. Gravataí, aqui próximo, nós devemos estar com um índice já superior a 50%. Tá? Então, a gente tem que também levar isso para outros municípios, desde municípios de porte considerável até municípios pequenos. A Corsã tem aí 140 municípios com menos de 10 mil habitantes. Então, é importante que se leve também para esses municípios uma estrutura para fazer o atendimento dessas populações e atingir essa universalização. Canoas também é atendido aqui pela Corsã. Sim, Canoas é também atendido. Qual é a situação aqui de Canoas? Canoas também é um município que tem sido feito um grande número de obras. Eu não me recordo agora de cabeça o percentual de cobertura de Canoas, mas Canoas também tem sido avançado muito na questão das obras de redução de perdas de água e de tratamento de esgoto. O governador Eduardo Leite, o secretário da Casa Civil, o Arthur Lemos, nossos amigos, eles dizem o seguinte, né? Por que conceder um serviço público para iniciativa privada? Diz, bom, que quando a empresa é pública, né, quando ela é estatal, é dinheiro do governo, dinheiro do Estado, ou dinheiro da própria empresa, mas aí com todas as amarras, qual é a grande dificuldade? Quando o cidadão tem uma carência, né, quando acontece alguma coisa, para aumentar o serviço para o cidadão e a empresa é estatal e não tem recursos, o governante não tem nada para fazer. Né? Ele, no máximo, dá algumas explicações, mas agir de verdade ele não consegue. Os governantes não conseguiam fazer isso com a CE, não conseguiam fazer isso com a Corsã, em certa medida não conseguiam fazer isso com a Sulgás, que nunca teve grandes problemas, mas a Sulgás ficou anos estagnada, não conseguia aumentar o seu serviço porque o caixa do Estado, do governo e dessas empresas, ele tinha um limite. Quando o serviço é concedido, isso o secretário Arthur Lemos está falando muito agora para a concessão das estradas. Bom, aí é feita a concessão, o Estado chega no parceiro privado e cobra melhorias, antecipa investimentos e aí realmente as coisas acontecem. Durante as enchentes de maio, a gente percebeu muito isso, nessa diferença entre DEMAI
e Corsã. Enquanto aqui, né, a população de Porto Alegre sofria porque não tinha água, né, não tinha água potável para tomar, bom, aqui a Corsã em pouquíssimos dias espalhou grandes bebedouros. De 500 litros, de 2 mil litros. A gente trazia caixas d'água em vários pontos da cidade. Algumas, inclusive, atrás dos carros da Corsã, né? Praticamente, durante a primeira semana ali, não só espalhava em pontos combinados com os municípios para a população ter abastecimento, enquanto não conseguia retomar a rede por conta dos alagamentos. Botamos as caminhonetes da Corsã com caixas a passar ali e praticamente tudo que havia de caminhões-pipa do Mato Grosso do Sul para baixo nós trouxemos. Nós trouxemos 140 caminhões-pipa para fazer o abastecimento, mobilizamos quase mais de uma centena de geradores, porque é muito importante a população saber, um dos principais insumos para a água é energia elétrica. Sem energia você não faz o motor rodar. Né? Então, como não havia energia elétrica, nós tivemos cidades que nós abastecemos praticamente assim uma semana só com base em gerador. Cachoeira do Sul. Cachoeirinha aqui também. Cachoeirinha. E a grande dificuldade na enchente, por exemplo, você não tinha como levar isso, porque as estradas estavam quebradas. Tivemos a ajuda do Exército para montar geradores. Aqui, tem uma cena aqui em Canoas, naquela estação de tratamento de água próximo lá do dique, que foi alagada, um helicóptero das Forças Armadas descendo em cima, 2 geradores para poder permitir que nós pudéssemos retomar a captação e o tratamento de água num tempo aí recorde, né? A enchente atingiu seu pico em 4 de maio, vai fazer um ano agora. Sim. Nós ficamos com praticamente 900 mil casas, economias desabastecidas em 67 cidades. No dia 11 de maio, isso já tinha caído praticamente aí para 200 mil economias, um pouco menos até. O que aconteceu? Nós tivemos um grande problema, quem recorda, na região metropolitana, que a água veio, baixou e depois veio novamente e acabou aí retardando a retomada, mas questão de uma semana depois nós só estávamos com uma situação mais difícil, que era Esteio e Sapucaia, pelo alagamento da estação de tratamento ali. E que a água ficou, né? E que a água ficou 20, 25 dias. Isso. Mas o tempo de resposta foi muito rápido. Isso só uma empresa privada consegue fazer. Por que eu cito esse exemplo? Porque o DEMAI viu isso acontecer. Viu a Corsã fazendo e bastava, e certamente pegaram o telefone e conversaram com vocês. Como é que vocês fizeram? Só que o DEMAI, o tempo de resposta, pela burocracia da empresa, né, ligado lá à prefeitura, conseguiu fazer isso 30 dias depois. Não foi por falta de vontade do gestor. A gente ajudou também, assim, sabe, como todo o país mandou, a gente emprestou painéis, equipamentos ali, porque foi um momento realmente de todo mundo se ajudar, né? Mas inclusive, esse tempo de resposta não só o DEMAI, importante. Cidades que não são atendidas pela Corsã, a gente trabalhou para restabelecer redes, restabelecer água ali na linha. O que você está falando, assim, às vezes é fácil de mostrar, sabe, Orestes? Por exemplo, você vai fazer um sistema de tratamento de esgoto. Se você está dentro do poder público, eu fui do poder público por 25 anos, ainda que você tenha o recurso, vamos lá, se o Estado tivesse 15 bilhões, você pensa o volume de investimentos para você fazer extensão de rede, estações elevatórias, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. Se o Estado ainda tivesse condições de desembolsar esses 15 bilhões de reais que precisavam ser feitos, que precisam ser feitos, você teria aí talvez 3, 4, 5 mil processos licitatórios em andamento para que eles acontecessem e as coisas pudessem operar até 33. Isso é praticamente inviável, ainda que tudo ocorresse, digamos assim, dentro dos prazos, e a gente sabe que é difícil. Tendo os recursos, mesmo assim não seria possível. Não seria. É o que o governador Eduardo, inclusive, coloca. Olha, ainda que tivesse, não tem os 15 bilhões para fazer o investimento, dentro da lógica. Então, o melhor é passar esse investimento lá. O que é interessante para o cidadão? É que ele tenha uma tarifa adequada, né? E um serviço bem prestado. Né? O cidadão não quer saber se na torneira de água lá dele, a água do DEMAI, da Corsã, se é público, privado, estatal. Tem que estar água lá de qualidade e com uma tarifa adequada, né?
Bom, a gente tem um engenheiro aqui, o Leomar Teichmann, né? Ele é o nosso consultor aqui para esses assuntos de água e assuntos hidráulicos. Ele diz que a água aqui de Canoas, né, que geralmente as pessoas reclamam aqui do gosto, do sabor, nesse verão também teve isso, ela é abastecida por bacias, né, hidrográficas aqui muito poluídas e que a água de Canoas, ela tem uma qualidade muito pior do que a água de Porto Alegre, também tem muita reclamação. Isso por conta dos nossos rios muito poluídos. Como é que a Corsã tem enfrentado esse desafio? A Corsã investiu muito, mas muito mesmo. Nós temos um investimento muito grande na questão de tratamento de água. Não estou dizendo assim, necessariamente de melhorar o tratamento, porque o tratamento tem um procedimento, mas na fiscalização da água que chega à nossa população. Praticamente nós triplicamos todos os testes, o nível de testagem, na qualidade, na quantidade de toda a água distribuída em todos os locais para garantir que aquela água que chega na torneira seja uma água de qualidade. A Corsã gasta mais em tratamento de água aqui em Canoas do que em Esteio, por exemplo? Não, eu acho que não. Acho que não. O tratamento, talvez pelo volume, mas proporcionalmente é o mesmo. Vocês não sentem essa diferença? Não sente essa diferença. Tem um referencial ali. Agora, o que eu posso assegurar é que o índice de checagem, de testagem, de compromisso na entrega da água aumentou, triplicou. Nós estamos, inclusive... Isso repercute na qualidade lá. Nós, inclusive, estamos espalhando, vamos começar a encontrar em todos os municípios vários pontos, tipo um totem com um QR Code, que a população pode ir ali e com o seu celular ali, ela vai acompanhar todo o procedimento daquela água que está ali, de checagem, de qualidade, de produtos químicos. Isso então, dá segurança para o consumidor. Você está passando, você bota ali, vai ter toda a informação, como você tem num rótulo de uma água mineral que você compra no supermercado, sabe? Vocês já fazem isso em outro estado? A gente faz no Rio de Janeiro, a gente faz em outros pontos aí do Interessante. Quando é que deve começar, Fabiano? Já tem, por exemplo. Você vai no litoral ali, em Xangri-Lá tem, em Tramandaí tem. O pessoal vai começar, olhem, é um totemzinho com um QR Code e ali você aponta a câmera do celular ali, você vai ver toda a informação da água e o processo da água que está chegando ali. Bom, o DEMAI agora, né, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, confirmou que vai promover uma concessão parcial do DEMAI. Eu nem vou te fazer a pergunta se interessa ou não, porque lá no Litoral tu já disse que interessa e a EGE vai participar certamente do processo. Além disso, tu não vai me dizer nada, né, Dalazen, infelizmente, então quero utilizar... Não. O que a gente, como empresa... a gente tem um interesse, evidentemente, como... Interessa Porto Alegre, interessa o DEMAI. Como todo o Estado. Tá. Eu vou te dar um exemplo assim, Oreste. Qual é a grande importância? E muitos prefeitos que são de autarquias próprias ou, às vezes, de municípios que não têm, a própria prefeitura tem um departamento que cuida da água Dalazen, como é que eu faço? Eu digo, a primeira orientação que eu dou, primeiro, construa uma modelagem jurídica e, segundo, uma modelagem econômica que atenda aquilo que o município quer e, ao mesmo tempo, que ela seja viável. Vou te dar um exemplo. Agora, no mês de abril, teve a licitação do Estado do Pará, todo o Estado do Pará. E eles dividiram aqui o Estado do Pará em 4 blocos, certo? A EGE fez um estudo dos 4 blocos, o volume de outorga, o volume de investimento exigido, a modelagem, a tarifa, e nós entramos em 3 blocos. 3 blocos. E nos 3 que nós entramos, nós somos vitoriosos, apresentamos a melhor proposta. Por quê? Porque a gente acredita que a gente tem eficiência, não é que tem mais dinheiro, mas tem eficiência, então pode levantar o valor da nossa proposta. E um bloco não entramos, e não teve nenhum participante. Por quê? Porque aquela modelagem daquele bloco não se mostrou atrativa ao mercado. Tá? Então, o importante... Porto Alegre ou qualquer outro município que tenha algo que atenda aquilo que o interesse público da administração entenda como essencial, né? E, ao mesmo tempo, seja uma modelagem atrativa. E que gere, inclusive, concorrência, né? Exatamente, porque quanto mais concorrência, melhor. Claro. E isso, basicamente, para o leitor, para o telespectador entender, o que significa uma modelagem? Bom, você tem aquilo, qual é o objeto? Qual é o tamanho
do trabalho que eu tenho que fazer? Qual é o tamanho do investimento para atingir o nível de universalização que eu tenho que fazer? Isso parte do ponto, o que eu tenho e aonde eu quero chegar. Tem um volume de dinheiro, isso se calcula, é mensurável. Né? E qual é o retorno daquele investidor? A partir daí, qual é o retorno que tu vai permitir e mais? Aí você é uma escolha, que a gente sempre diz, eu quero uma outorga para o município, certo? Quanto maior a outorga, você vai ter que calibrar com o investimento e a cadência do investimento. Por que em estradas, Orestes, às vezes é uma coisa muito comum, o pessoal diz, mas concede e a duplicação só vai acontecer 5, 6 anos depois, por que não duplica primeiro? Porque se você trouxer esse investimento para o começo... O pedágio fica mais caro. Sabe? Então, alguém tem que pagar a conta. A cadência é importante. Primeiro remunera a empresa. O volume da outorga, né? E aquilo que vai ser feito, às vezes, por exemplo, eu quero diminuir a tarifa. Muito bem, se você vai diminuir a tarifa, não pede uma outorga tão alta. Então, essa calibragem, quem vai fazer? É o município. A empresa, evidente, como qualquer empresa, não só nós de saneamento, vai olhar quando for e vai olhar como negócio, com a nossa eficiência operacional e aí vamos dar uma oferta, se aquilo estiver dentro da nossa linha de negócios, que para nós seja a melhor possível, né? Para nós e para o município, para fazer o atendimento com o intuito de vencer. Agora, nessa fase, o que a gente tem que fazer? É torcer para que as coisas andem, né? E aí, quando vier a modelagem, estudar para ver se com certeza seja e a gente está falando de Porto Alegre, é um município próspero, é um município... então, eu presumo que tem uma concorrência bem grande aí nessa... Claro. Presumo também que para a Egea seja estratégico, né, ganhar essa concessão em Porto Alegre, do DEMAI, porque já está com praticamente toda a região metropolitana, né? Com certeza. Então, assim, tudo se interliga, né? Inclusive, para a gente melhorar lá a qualidade da água do Guaíba, do Arroio Dilúvio, tem que cuidar da região metropolitana. A gente está em boas mãos, viu? Porque o Bruno Vanuzzi, né, atual diretor-presidente lá do DEMAI, ele fez as principais concessões da Prefeitura de Porto Alegre durante o governo Marquesan, também foi secretário de parcerias lá do governo estadual, do governador Eduardo Leite, então ele tem muita experiência nisso e consegue enxergar, né, os dois lados do setor público, né, e também das empresas privadas para ter concorrência. Bruno é um grande quadro, né, do Estado. Ele advogado, procurador procurador também. Do Estado, licenciado, agora volta, está cedido à Prefeitura. Então, ele conhece muito e, com certeza, deve estar no radar dele a forma mais adequada da modelagem. E usa as águas do Guaíba aqui, porque é um esportista, né, que gosta de águas, então ele tem esse interesse particular do Bruno em melhorar ali o Guaíba. E aí a modelagem, como eu digo assim também ao telespectador, você tem várias formas, né? A Corsã optou por uma privatização da companhia. Né? Eu ouvi o que a imprensa está relatando, e o prefeito tem dito publicamente, prefeito Melo, de que vai fazer uma concessão parcial. O que é isso? É uma concessão parcial, por exemplo, assim, você concede parte do serviço. A exemplo do que ocorreu, parecida como no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tinha uma companhia estadual, né, a SEDAI, né, que trabalhava com água e esgoto. O governo pegou e cortou parte do serviço, ou seja, a captação da água e o tratamento da água manteve com a SEDAI. Ele não privatizou a SEDAI. Captação e tratamento. E concedeu o serviço de distribuição de água e de extensão para coleta e tratamento de esgoto. E então, parece que é o mesmo modelo que o DEMAI vai seguir. A princípio, pelo que a gente tem olhado aqui, também seria nisso. Ou seja, o DEMAI vai produzir água e vai vender para a empresa que assumir, né, ganhar a concessão, para que essa empresa distribua a água e faça coleta e tratamento de esgoto. Então, é uma concessão que se diz parcial. Lá no Rio de Janeiro funciona assim, funciona bem. Funciona dessa forma, né? E a drenagem urbana, que aí é um problemão, deixa para depois. Eu acho que a drenagem, ainda pelo que eu vi ali, não está, não foi dito que não está, estaria com o município, são obras do município, né, que vai fazer. O prefeito Melo até queria colocar, mas ele viu que é inviável nesse momento. O que eu ouvi é que ele queria usar parte da outorga
para investir em drenagem. Para fazer investimento em drenagem. Foi isso que eu ouvi, pelo menos. É que eu sempre defendo, e acho que quem gosta, né, de concessões, da parceria da iniciativa privada com o poder público, é que quanto mais ficar na mão, para manutenção, é isso que resolve a vida do cidadão todos os dias. Mais né? rápida, né? Mais rápido. E tu garante, porque assim, fazer um investimento, né, às vezes é o mais simples. O problema é cuidar disso ao longo dos anos. É isso que uma concessão, né, ela muda esse... Você não vai ali, por exemplo, você é uma concessionária. A Corsã está em Canoas, não é para fazer uma obra e ir embora daqui. Isso. Sabe? Tu tem um contrato aqui de algumas dezenas de anos, então é uma relação, né? Você tem que cuidar disso no dia a dia, porque um lado é a obra, um lado é o serviço, o outro é o relacionamento com a comunidade. Que se você não tiver uma parceria, um relacionamento, uma credibilidade com a comunidade, você não avança. Dalazen, deixa eu te perguntar aqui, a gente já está quase 30 minutos aqui conversando, eu vou te pedir uma prorrogação de 10 minutos, pode ser? Porque eu quero que tu fale um pouco do Plano Regional de Água e de Esgoto do Sistema, né, da Corsã aqui, que tu apresentou, inclusive, né, foi apresentado pela empresa no dia 9 de abril, em audiência pública realizada na FAMURS. O que é esse plano? Na verdade, todos os municípios têm a obrigação por lei de criar um plano municipal de saneamento. Tá. Certo? E a própria lei também prevê que você pode ter planos por regiões, certo? Bom, cada município, então vamos lá, Canoas, Esteio, cria esse plano e ele precisa ser atualizado a cada 10 anos. Isso é uma obrigação legal, certo? Sem esse plano você não consegue financiar, certo? A concessionária também não consegue financiar obras para o município sem esse plano. Então, em primeiro lugar, eram custos para os municípios. Municípios maiores, municípios menores, a gente sabe que municípios menores aí teriam que fazer contratações para realizar esse plano. O mínimo que a gente tem ouvido aí no mercado é de 200, 300, 400 mil reais. Municípios maiores, 2, 3 milhões de reais para fazer esse plano, atualizar um plano, uma equipe multidisciplinar. A lei permite que a concessionária possa auxiliar o município nesses planos. E o que a gente fez? Como a Corsã atua em 317 municípios, nós fizemos um plano regional para essa região, ou seja, para os 317 municípios. Englobando todos. Com premissas gerais. Tá? Por exemplo, vou te dar quais as premissas gerais. Como é que nós vamos fazer o tratamento nesses municípios? A Corsã Pública tinha uma linha ainda de fazer fossa e filtro, o chamado solutrate. Não, nós vamos priorizar a solução definitiva, ou seja, separador absoluto, uma rede de drenagem e uma rede de esgoto, né, para não misturar com a água da chuva, com a pluvial. Então, uma rede ali, uma estação, que é uma solução mais moderna e mais definitiva e mais adequada ambientalmente. Tem a ver com o futuro, claro. Então, esse ponto é uma premissa que vale para todos. E aí, você customiza um capítulo em cada uma dessas premissas que valem para todo o sistema, para cada município, certo? Ou seja, para os municípios maiores e para os municípios menores. E pela lei basta que o município adira a esse plano, que ele supre inclusive a necessidade do plano municipal. Se quiser um plano municipal, tudo bem, eles só não podem brigar um com o outro, claro. Pode conviver perfeitamente. Mas essa é uma forma de auxiliar os municípios nessa obrigação. Isso a Corsã está fazendo gratuitamente? Nós estamos dentro da linha... De parceria. Nas contratações, a gente previu a possibilidade de poder fazer. E agora a gente fez os estudos, uma equipe multidisciplinar, até porque somos nós que vamos executar o serviço, a gente sabe o que precisa dentro daquele município, sabe? Então, sabe o que tem de novo, que já dá para entregar, que às vezes o gestor público não conhece. E o município, até numa economia de recursos e de aderindo a esse plano, supre com a sua necessidade, tem ali um arcabouço e um plano tecnicamente muito bem elaborado. Essa também é uma vantagem da privatização ante as concessões, porque a concessão ela sempre termina em 10, 15, o normal é 20 anos ou 30. A privatização não, né? A EGEA veio para ficar no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, nesses outros 13 estados, então assim, é uma relação que fica para sempre. Tem um prazo, Horácio, assim, porque a gente ainda vira numa concessão, então você tem um prazo de contrato. Tá. E isso é importante, acho que esse teu ponto, essa tua provocação. Quando termina o contrato, todo o investimento que a gente fez ali, ele retorna para o estado ou para os municípios. E aí,
o que acontece? Os municípios ou podem, eventualmente, retomar o serviço ou fazer uma nova concessão. Então, qual é o tempo de contrato? 2062. Aqui. Quantos anos? São 30 e... Nós somos 25... 37. Dois de humanas aqui agora. 37 anos. 37 anos. Então, não é uma privatização para a vida toda. Tu privatizou a companhia, certo? A companhia, tá. E a companhia tem contratos de concessões com os municípios. Então, tá. Esses contratos vão receber... Eles são revistos de tempos em tempos. Vão receber os investimentos. Esses investimentos vão ser feitos, a gente vai amortizá-los com o que arrecada e quando terminar o prazo de concessão, o investimento feito... Está ali. Vai para o município. Sim. E aí, aí tem que ser feito um novo acordo. Aí o município ou vai ter que fazer uma nova licitação, vai ter que ver uma nova forma. Então, isso é próprio de um contrato de concessão. Perfeito. Nós temos as concessões com os municípios. Rapidão aqui, teve uma nova estação de tratamento de água em Viamão. Está concluída? A estação de tratamento de água, nós estamos lá em Viamão, não está concluída ainda. Né? A gente está usando um plano que a gente deve entregar agora de interligação dos sistemas de Viamão e de Alvorada nessa caminhada. A gente tem um plano de resiliência hídrica que vai começar muito por ali com a perfuração de poços para que se a captação ou qualquer coisa tenha problema, você tem um backup e isso não vai permitir nem na seca e nem na enchente que falte água nos municípios, certo? E a gente tem aí um plano para 55 municípios a partir do que aconteceu ano passado, mudanças de locais de estação, interligações de sistema, perfuração de poços na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ideia maluca aqui, Fabiano Dalazen. O grande problema, eu tenho defendido isso neste ano aqui no Poder RS, o grande problema do Rio Grande do Sul econômico é a falta de irrigação. A gente tem só 2% da nossa área agricultável que é irrigada. Né? Deveria ser muito maior. Eu digo, a principal obra de um governo, né, seria colocar pelo menos, né, aumentar isso para 50%. A Corsã, eu sei que não é um negócio, por isso que a ideia é maluca, já comecei assim. Corsã que mexe com água, que perfura poço. Né? A gente diz que a maior reserva de água do Brasil está aqui no Rio Grande do Sul, em termos proporcionais, claro. Bom, a Corsã não poderia entrar na irrigação, ajudar o Rio Grande do Sul nessa? Não, ela já foi provocada? Não, a gente está em parceria auxiliando com know-how, com estudos, porque a área, essa parte da agricultura não é nossas áreas de concessão, não são, né, interior e coisa. Mas, com estudos, porque eu acho que a grande questão da irrigação... Mas é um serviço novo, é outra coisa. A irrigação ali, a grande questão é a questão da reservação de água, né? Então, isso que chove no Rio Grande do Sul, só que chove esparso. Chove numa quantidade que não permitiria Mas tem água seca, no solo, no né? aquífero Guarani. Então, eu acho que tem muita... nós temos que nos preparar justamente para enfrentar, e a gente tem ferramentas para isso. E a Corsã é parceira, né? Não só do Estado, mas das outras entidades. Cria uma diretoria lá na EGEA, para enfrentar esse problema. Baita negócio aqui, a gente tem um plano de resiliência hídrica aí grande aí. Beleza, bom, para encerrar aqui, eu queria saber do litoral norte, né? A gente falou durante o verão lá, né? Uma área um pouco conflituada, porque acho que tem um serviço novo, a Corsã entra com muita força, fazendo muitas obras, né? Aquela obra que, em geral, os prefeitos não gostam de fazer, né? Porque enterra cano, aí depois não vê. Agora está todo mundo vendo, quando tiver tudo funcionando, ninguém vai reclamar, né? Tá tudo bem, mas quando falta água, todo mundo reclama. Como é que está agora? A Corsã foi alvo de ações judiciais, os municípios também. Tem algo ali no litoral para ser melhor compreendido, né? Até vou convidar a nossa audiência aqui para ver aquele programa especial que eu fiz com o Fabiano Dalazen durante o verão, no Ramblas, que a gente trata disso com muita profundidade. Mas eu queria que tu resumisse e nos atualizasse, né? Até em certo momento ali no verão parou um pouquinho das obras, tinha uma decisão liminar. Como é que está a situação agora no litoral norte? Bom, ali, só para quem acompanha o litoral norte sabe, os últimos 2 anos que a gente trabalhou ali, era muito problema de falta de energia, a gente mobilizou mais de 90 geradores, não tem faltado água. Mesmo nos momentos mais cheios do litoral ali, cheios de pessoas no veraneio, final de ano, carnaval, né? Então,
Eu acho que a gente Nesse verão e carnaval, que a gente ficou 90 dias na praia, eu não liguei nunca, em 90 dias eu não liguei para ninguém da Corsã para falar sobre falta de A água. gente tem trabalhado muito, então isso foi um problema assim que Já melhorou, muito. O que está acontecendo ali é que nós tínhamos o litoral norte recuperando praticamente todo o embargado por ações civis, que não permitiriam discussões de planos diretores, crescimento de condomínios, prédios, Que estava travando o crescimento do por litoral. falta de esgotamento sanitário. Tá? O que a gente fez é um investimento, o nosso plano prevê mais de 600 milhões de reais de investimento em esgoto no litoral norte, tá? E a gente já está fazendo a rede, melhorias das estações de tratamento, nas estações de tratamento de Xangri-Lá, nós investimos mais de 20 milhões de reais para melhorar a qualidade do tratamento do esgoto recebido. Tá? E o que deu a polêmica, e que dá a polêmica, é que a forma de descarte do efluente tratado, não do esgoto, Efluente tratado. ou Essas seja, duas palavras são importantes. não é o esgoto. O esgoto ele é recolhido das casas, vai para a estação de tratamento e, se você olhar, ele é tratado nessas estações com um índice de eficiência de 95%. Hoje não. Né? Antes, como é que era? O esgoto ia direto Para pro bacias mar, de infiltração que infiltrava ali sem nenhum tratamento. com um tratamento deficitário de parte dele. Então, o que a gente faz agora, você precisa lançar esse efluente, né? E o efluente ali dessa parte do litoral, Capão, Xangri-Lá, Tramandaí, Imbé, né? Será lançado no rio Tramandaí, que depois vai ao mar. Esse processo, é bom que se escute, foi licenciado depois de 3 anos de discussão por estudos apresentados e por 2 equipes da FEPAM, que a gente sabe, e muitas vezes até critica que a FEPAM é muito rigorosa, no tratamento. Essa é a reclamação. E ela emitiu a licença mais rigorosa. Os padrões de exigência do efluente lançado lá, Orestes, superam as exigências da legislação estadual e da legislação federal. É mais rigoroso os padrões. E a gente preparou as estações de tratamento para que isso fosse observado. A água que vai ser jogada lá, é mais limpa do que a água do rio que passa ali. Pode ter certeza disso. A gente já levou, a imprensa já levou os técnicos, inclusive os que contestam, para ver a estação de tratamento. Prova disso é que foi objeto praticamente de 6 ações na Justiça Estadual e na Justiça Federal, e em todas elas, não houve a paralisação da obra, não houve impedimento, porque tecnicamente se mostrou que essa é uma solução boa, é um ganho ambiental. O que acontece é uma narrativa que diz, não, vão jogar esgoto de Capão e de Xangri-Lá no rio Tramandaí. Não, o que vai se jogar é o efluente tratado, que é, repito, mais limpo e com padrões de exigência maiores do que a legislação estadual e a federal prevê para esse lançamento ali. E que é a mesma solução que vai ser dada para Tramandaí e para Imbé e que posteriormente no futuro também para Arroio do Sal, para Torres. Ou seja, é um plano que vai resolver e melhorar do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e também do ponto de vista econômico, porque passou a permitir que o litoral pudesse discutir um plano diretor, pudesse ter novos empreendimentos, avançar o turismo, quer dizer... Nos últimos meses aqui foram destravados 30 condomínios ali, né, no litoral norte, graças a isso. Então, e todas as cidades estão passando agora a discutir os seus planos diretores. Que não podiam fazer. Então, é um avanço. Bom, tu tem casa lá no litoral, tá lá, não vai para Santa Catarina tomar banho de mar, toma aqui, né, em Capão, em Xangri-Lá, não tem viró, em Atlântida ali. Muita gente, né, Fabiano, a gente conversava sobre isso, né, durante o verão. Muita gente que foi para Santa Catarina, infelizmente o estado, né, vizinho aqui tem problemas em relação a isso, voltava com virose. E nós ali no litoral norte, todo mundo tranquilo, né? Então muita gente que deixou para ir para Santa Catarina agora no mês de março voltou com virose também. Então assim, esse investimento que a Corsã está fazendo, né, com esse acompanhamento criterioso aqui e rigoroso da FEPAM, do Ministério Público, de todo mundo, esse vai ser um grande diferencial competitivo e econômico para as nossas praias aqui. Dito por quem está lá, né? Por lá, e é só a gente olhar, o último censo mostrou, das 10 cidades que mais cresceram no estado do Rio Grande do Sul em termos de população, o litoral norte tem 7. 7. Né? Então, quer dizer, o crescimento
tem sido exponencial. Nós não podemos travar isso porque por falta de esgoto, não tem Claro, cabimento. claro que não. De E ficou travado... Não falta de esgoto, falta de tratamento de esgoto. Isso. E ficou travado durante muito tempo. Aliás, tu me disse, né, que todas essas ações que existiam na justiça, elas foram bem fundamentadas, porque realmente não tinha uma solução. Exatamente. E não tinha uma luz para isso, entendeu? E a gente conseguiu mostrar. Fabiano Lazen, diretor institucional da EGEA, tá, que cuida aí de 15 estados, né, do tratamento de água, que trata muito, né, de esgoto, de água, e aqui no Rio Grande do Sul cuida da Corsã. Obrigado por mais uma participação no Poder RS. A casa é tua. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar falando, esclarecendo, né, e informando aí a população do estado. Com certeza, obrigado. Porque apesar de tudo é um serviço público, né? Com Embora certeza. prestado pelo privado, mas é um serviço público. Valeu, obrigado. Obrigado. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois você pode dizer, você escolheu a Alibem e escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína. Tudo produzido aqui no Rio Grande do Sul, distribuído em todas as regiões do Brasil, escolhido por você em mais de 40 países. Procura as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína. Alibem, bem juntinho de você. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Vou conversar agora com Márcio Binzeli. Ele é vereador da cidade por 6 mandatos, mas é presidente do CRECI, o nosso Conselho Regional dos Corretores Imobiliários. E eu vou começar a nossa conversa de hoje, Márcio, por aí. Porque esse é um assunto assim que eu sou realmente apaixonado, sabe? Mercado imobiliário, né? Acompanha as tendências em tudo que é lugar. Isso é o que faz crescer as nossas cidades, né? Incrível, é muito... tu não poderia ser outra coisa senão vereador da nossa cidade, né? Porque tu mexe com o desenvolvimento dela há muito tempo. Primeiro, bem-vindo ao Poder RS. Então, uma satisfação, Oreste, estar aqui contigo, conversar um pouco aí sobre o mercado imobiliário pós-enchente. Tivemos um ano duro. Estamos aí todos focados na reconstrução do nosso estado, com algumas pendências ainda, é verdade, mas com olhos no futuro, em especial Porto Alegre, se avizinha uma revisão de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Com muita honra, fomos reeleitos para o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, tivemos eleição, tomamos posse agora em janeiro para o 4º mandato e o mandato de vereador também foi, digamos assim, concomitante, 2 eleições importantes no ano passado, onde a gente pôde reafirmar aí o nosso compromisso com a categoria dos profissionais corretores de imóveis e com a população de Porto Alegre, que nos confiou mais um mandato. Então, se muito foi feito, muito mais ainda precisa ser realizado. E é dentro deste contexto que a gente vem trazendo alguns avanços importantes, não só para a categoria, mas para a sociedade de um modo geral. Temos grandes desafios e estamos preparados aí para dar nossa contribuição. Qual é o balanço do primeiro trimestre do mercado imobiliário em Porto Alegre, Márcio? O mercado imobiliário, ele sofreu porque Porto Alegre teve áreas atingidas importantes ali, o 4º Distrito, as ilhas, tivemos na Zona Sul também, Extremo Sul, várias regiões atingidas, hoje algumas pessoas, o Sarandi, a divisa com Alvorada ali, onde rompeu o dique. Então, ainda temos algumas situações de regiões ainda um pouco entristecidas, pessoas que não tiveram condições de ainda pintar suas casas, trocar seus mobiliários. Né? Até a Cidade Baixa, o Menino Deus, também, né? sofreu, também foram atingidos ali, bastante. Não com tantas avarias, mas enfim, a água chegou ali onde nunca se imaginou que chegaria. Pois então, e a gente percebe também assim que houve uma migração que já se iniciou ali na pandemia, que foi uma migração para o litoral e para a região da Serra, num primeiro momento, né? Tanto é que diminuiu o número de habitantes em Porto Alegre, pelo censo, pelo IBGE. Né? Então, agora o mercado está se reinventando, as pessoas estão
né, buscando novas alternativas, novas situações. Agora tem regiões que se valorizaram muito. Né? Porque aí não foram atingidas, aí tu procura imóveis, tanto para alugar quanto para comprar, e eles estão muito valorizados. Sim, e também algumas situações que, no caso, elas se consolidaram como definitivas. Pessoas que, por exemplo, não voltam mais para morar nas ilhas, não querem mais morar. Então, houve esse giro, né? Alguns programas governamentais também, trazendo alguns incentivos, e, ao mesmo tempo, toda uma nova composição. A Câmara mudou 14 vereadores. Então, a gente hoje tem 2 CPIs se instalando na Câmara, já um outro contexto, a reeleição do prefeito Sebastião Melo. Então, dentro deste contexto também, a gente vem buscando ocupar alguns espaços que a gente julga importantes, oportunos e necessários. Também que, enquanto categoria, a gente possa fazer um diálogo e, ocupando esses espaços, trazer avanços importantes para a cidadania. Quais sejam, eu elencaria assim, em primeiro lugar, a eleição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, onde o Cresci foi eleito para ter um assento no Conselho do Plano Diretor. Então, acho que isso foi algo muito importante. Pela primeira vez na história, o Cresci tem um assento no Conselho. Que era uma cobrança, um pedido teu, né? Com muita força e justo. Na realidade, foi uma eleição dentro de um período que se avizinha uma revisão de plano diretor. Acho que a gente vai poder contribuir muito. Claro. Porque desde uma largura de rua, uma testada de lote, um tamanho de quarteirão, onde vai ser o posto de saúde, a escola, a creche, alturas, afastamentos, volumetria, sacadas, garagens, todos esses regramentos, né? Eles estarão sendo discutidos. E nada como os corretores que estão nesse dia a dia, né? Atendendo clientes, conversando, que sabe, tem essa informação. A gente vai poder contribuir muito. Além disso, também, hoje o Cresci ocupa uma vaga no TART, que é o Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, que essa vaga antes era ocupada pelo Colégio Notarial. Então, hoje, junto com o Secov e a FEComércio, o Cresci tem um assento na segunda instância administrativa, digamos assim, de recursos na área do ITBI e do IPTU, que são os principais impostos municipais que dialogam com o mercado imobiliário. Então, também acredito e julgo que foi um espaço importante conquistado pela nossa articulação e que nos leva também a essa responsabilidade de segunda instância e também estar dando a nossa contribuição. Quantos corretores de imóveis tem em Porto Alegre? Porto Alegre, aproximadamente 10 mil corretores de imóveis. 10 mil. E no estado, 40 mil. Bastante gente. Com essa comparação, esse crescimento nos últimos anos, tem ideia, Márcio? Mais ou menos o mercado ele cresce em número de profissionais em torno de 4% ao ano. 4% ao ano, crescimento importante, hein? Importante. E a inteligência artificial? Tem muita gente dizendo que algumas profissões vão ser ameaçadas pela inteligência artificial. E falam muito nos corretores de imóveis. Já está afetando? Está sendo um aliado dos corretores? Como é que está isso? Olha, tudo é muito dinâmico no mercado imobiliário, mas eu acredito que o profissional, o corretor de imóveis que trabalha com a compra e venda, com a locação, a gestão de condomínios e as avaliações de imóveis, eles têm características intrínsecas ali ao contato, a averiguação, as vistorias, toda uma questão de garantia contratual, relação de fiador, seguro-fiança. Existe um envolvimento muito importante porque diz respeito a muito recurso. Às vezes uma pessoa ela economiza 10 anos, ela paga um financiamento de 25 anos por um imóvel que vai ser a casa própria da família dela de uma vida inteira. Então, o corretor de imóveis ele é praticamente insubstituível. Mas eu te diria assim, hoje não se usa mais os classificados impressos. Nós tínhamos páginas de classificados impressos nos jornais, né? Hoje, praticamente tudo é no lead, tudo é na rede social, tudo é na internet. A inteligência artificial, ela vem para substituir o profissional num primeiro contato. Vamos dizer assim, aquele volume que antes era no telemarketing, hoje já se avança muito, se percebem muitas... E que realmente ficou mais inteligente, né? Ficou mais eficiente. Muitas ferramentas digitais que auxiliam a profissão. Tu está falando de um caso aqui, não precisa falar o nome, né? Mas de um empresário do ramo do setor imobiliário aqui de Porto Alegre que te confidenciou algo sobre isso. Tu pode dividir com a gente? É essa questão do contato com os clientes, porque a carteira de clientes que uma construtora faz, que uma imobiliária faz, que um corretor mesmo que autônomo ele carrega consigo, estes contatos, a inteligência artificial ela te ajuda
a revalidar, a fazer um filtro, ver quem tem interesse, quem está desperto a receber informações ou não. Então, ela economiza bastante tempo. Então, a gente percebe assim que hoje, quem não estiver familiarizado com a tecnologia vai acabar ficando para trás, porque essa é uma tecnologia que ela ela é irreversível. Hoje já estamos falando em tokenização de imóveis, antes nós tínhamos ali o time sharing, as vendas de imóveis na tokenização. Aqui no Rio Grande do Sul nós já temos 2 empresas fazendo, são as cotas por token. Então, hoje o diálogo com o futuro ele vem de uma maneira muito rápida. E o setor está fazendo essa atualização, né? Tem acompanhado? Sim, o setor está fazendo, o mercado ele vai se moldando também por conta um pouco assim do recurso financeiro governamental. Se está muito trancado o financiamento, às vezes prejudica as imobiliárias, os corretores. E estava trancado até agora há pouco, né? Fundamental que a Caixa Econômica tenha fôlego para que o mercado ele não esmoreça. Sim, liberar recursos para o mercado. Liberar recursos, porque o pessoal às vezes fica com 2, 3, muita gente reclama, estou com 2, 3 financiamentos esperando a Caixa e não tem recurso, não tem recurso. Então a gente foi liberado, aliás, nos últimos dias, agora, porque até 30 parece dias que entrou atrás algum não recurso tinha recurso no mercado aí. Mas é uma questão que preocupa também, né? O profissional que está lá na ponta. E hoje as pessoas... Porque imagino que 70%, 80% das pessoas que compram imóveis é por meio de financiamento. Por meio de financiamento. E também outros espaços que a gente vem procurando ocupar. Hoje, o Cresci, nós conseguimos construir também, que tem assento no Conselho do DEMAI, por exemplo, essa questão da drenagem, do fornecimento de água. Então, a gente vê outras entidades que se organizavam há algum tempo atrás, vamos dizer, a OAB, o CREA, que é natural que também ocupem esses espaços, mas o Cresci não ocupava esse protagonismo. Hoje nós vamos ocupar este espaço, já está, digamos assim, regulamentado, foi aprovado ali por unanimidade da Câmara, que o Cresci também faça parte do Conselho do DEMAI, e uma nova alteração também no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, que aí sim, esse é um conselho que às vezes precisa realmente de uma contribuição com algum debate mais aprofundado. Agora nós teremos eleição. Então, este é um conselho onde o Cresci também vai estar participando dessa eleição para procurar também dar a nossa contribuição enquanto corretores de imóveis a respeito, sim, de um desenvolvimento sustentável. Nós não queremos comprometer a qualidade de vida das futuras gerações, mas nós tivemos um exemplo que precisou se fazer um plebiscito para fazer o Pontal do Estaleiro em Porto Alegre, porque a incompreensão de alguns não permitia que aquela obra, que o freio de mão fosse... né, permitisse alavancar aquele empreendimento. Então, e hoje aquilo ali revitalizou um espaço da cidade. E a cidade inteira usa, dialoga, né? com toda a cidade. Muita gente, e quem não tem dinheiro, não precisa ter dinheiro. Mas, infelizmente, por exemplo, ali não se conseguiu vencer a questão do residencial. Hoje é só serviço, né? O que faz falta, né? E comércio ali. Tem o hotel, que é o serviço, né? Que tem o flat ali no modelo. Mas que poderia ter ali um prédio moradia, residencial. Mas não tem o residencial ali. Verdade. Por uma incompreensão. E não foi possível vencer essa incompreensão. Márcio, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Hoje a gente focou muito aqui, né, na tua atuação no mercado imobiliário com o presidente do Cresci. É a primeira de muitas participações aqui tua no Poder RS e no Multi RS, certamente. Já te convido para voltar para a gente falar mais dos projetos lá da Câmara de Vereadores. Está combinado? Maravilha, Orestes. Obrigado pela oportunidade. Vamos debatendo e mantendo o pessoal atualizado a respeito das novidades, em especial do mercado imobiliário e também da Câmara Municipal. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Agora vamos ao comentário da Taíla Telequim sobre a reforma tributária que começa e a transição em 2026. Olá, Taíla. Olá, pessoal, tudo bem? E como eu comentei, a reforma tributária está aí, a transição já começa em 2026, ou seja, daqui a 8 meses, menos do que isso, já inicia a transição para a reforma tributária. E na reforma tributária foram criados os 2 tributos novos, que é o IBS e a CBS.
Por isso nós chamamos que o nosso IVA brasileiro vai ser um IVA dual, porque é um imposto sobre valor agregado, mas que foi dividido em dois. E foi dividido em dois por questões unicamente federativas. Enquanto o imposto vai diretamente para o caixa dos estados e municípios, é dividido pelos estados e municípios, a CBS, que é uma contribuição social, vai diretamente para o caixa da União. Então, para a gente conseguir cumprir o princípio federativo ao qual o Brasil está sujeito, houve a necessidade de criar esses dois tributos. Mas o que é importante? O IBS e a CBS são novos tributos, com os quais não se confundem o PIS e a COFINS e o ICMS que já existem. Então, para aquelas empresas que hoje possuem créditos acumulados de ICMS e de PIS/COFINS, por exemplo, não vai ser possível compensar os créditos que existem de ICMS e de PIS/COFINS com os débitos de IBS e CBS. São novos tributos e com eles não se confundem, completamente diferentes. E por esse motivo, mais do que nunca, é fundamental fazer um planejamento tributário, seja para escoar os créditos de PIS, COFINS e ICMS que talvez a sua empresa tenha, quanto também para se preparar para o futuro, para se preparar com os novos tributos que nós teremos de IBS e CBS. A Taíla Telequim falou para Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51991416948 ou pelo Instagram, @chavin.poa. Não perde, a melhor comida peruana em Porto Alegre é no Chavin. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, anunciou que seus financiamentos geraram mais de 90 mil empregos nos estados do Sul em 2024, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Além disso, a arrecadação de ICMS no sul do país atingiu quase 700 milhões de reais, um crescimento de 32%. No Rio Grande do Sul, os investimentos de 2 bilhões e 200 milhões de reais criaram cerca de 36 mil empregos e contribuíram com 287 milhões de reais em ICMS. Os resultados reforçam o papel do BRDE no fortalecimento econômico da região, mesmo diante dos desafios como a recuperação após calamidades. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. Poder RS de hoje fica por aqui, sempre em nome de BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.